Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos iniciando a nossa aula número 11 de Economia Política e vamos trabalhar da mesma forma que estamos fazendo nas outras aulas, tá? Não esqueçam de fazer a atividade no final da aula, eu vou deixar o link para vocês logo depois, tá? Para facilitar já. Mas façam a atividade para contar com uma nota de trabalho de vocês e caso aconteça algum problema, alguma coisa que vocês não puderam estar presente, não se esqueça de fazer o resumo e me enviar para valer como presença, ok? Lembrando que todas as nossas aulas agora serão ao vivo, então quem puder participar, faça o possível para estar presente. Na nossa última aula de economia política, a gente falou bastante sobre produção mercantil. Então, a gente começou a perceber o início da produção de mercadorias, certo? E como isso impactou nas economias. Basicamente, até então, a gente se via mercadorias de, vamos dizer, bem manufaturadas, coisas bem simples, mais para a subsistência das pessoas. Então, com a entrada do capital, com essa percepção de que quanto mais se produzisse, mais se acumulasse esses produtos, esses bens, mais capital você teria e mais recursos, lucros, tiveram a primeira percepção de lucro, né? Você teria. Então, a gente começou a perceber que quem detinha os fatores de produção, quem detinha o capital, os capitalistas, né? Eles conseguiam produzir mais e acumular mais riqueza em relação aos demais. E foi quando a gente teve uma breve discussão também sobre a questão de venda da nossa mão de obra, certo? Então, quem detinha o capital, os fatores de produção, comprava a mão de obra dos trabalhadores, que eram quem não tinham terra ou algum capital para poder produzir, mas eles tinham como seu principal fonte de renda, né, como seu principal fator, a venda da sua mão de obra. Então, a partir disso, a gente vai começar a perceber que houve uma mudança até como a moeda circulava. Isso a gente já tinha visto um pouco lá em economia monetária. Então, a relação com o dinheiro e a relação com a moeda foi evoluindo conforme essas produções foram percebidas, né, foram sentidas. Então, a gente tinha a moeda somente como meio de troca, né, e muitas vezes essa moeda era outro tipo de bens, não a moeda específica em si, mas era somente para troca. Depois a gente viu uma questão da moeda agregada, né, da moeda que geraria lucro, que foi quando alguns capitalistas começaram a trazer o produto de outros lugares e vender um pouco mais caro, né? Então, quando houve essa percepção de que eu pudesse buscar o produto que não tinha na minha região e vender ele um pouco mais caro, eu poderia ganhar com isso também. Então, a gente foi percebendo ao longo da aula que, conforme foi evoluindo essa relação com a mercadoria e essa produção, as pessoas foram tendo mais lucro com isso. Seja os capitalistas e os proprietários de terra, e a princípio os trabalhadores não ganhavam tanto recurso para isso, era mais para subsistência, né? E a gente até teve uma discussão depois da aula que a gente falou que é o que ele tinha. Então, tipo, muitas vezes o que pagava para ele era muito pouco, mas era a única coisa que ele tinha para oferecer. Então, dando continuidade disso que a gente conversou na aula passada, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente iniciar a nossa aula número 11. E nessa aula a gente vai falar um pouco sobre o valor e o dinheiro, a lei do valor e essa questão do fetichismo da mercadoria. Então a gente vai ficar até com essa questão, porra, mas o que seria o feitiço da mercadoria, né? Se tem um feitiço por alguma mercadoria. Então a gente vai começar a perceber que as relações sociais e as relações humanas, conforme a gente viu anteriormente em relação ao dinheiro, a gente vai perceber que essa relação também vai se mudando ao longo do tempo em relação à mercadoria, certo? Vamos lá. Então, quando a gente fala de valor e dinheiro, então essa percepção de você dar valor e gerar dinheiro à mercadoria veio também ao longo da evolução da produção, da acumulação de mercadorias. Então, o valor de mercadoria é a quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Tal valor só pode manifestar-se quando mercadorias diferentes são compradas no processo de troca. Ou seja, quando eu vou colocar o valor em uma mercadoria, o preço dela, para eu saber o quanto aquela mercadoria vale, né? Quanto que essa garrafa vale?
que eu vou colocar nela? A quantidade de trabalho necessário para a sua produção. Nesse momento, tá, gente? Então, se colocava muito a questão do valor trabalho, que a gente já discutiu também brevemente em outras aulas. Então, quanto mais trabalho empregado nessa mercadoria, na produção dessa garrafa, por exemplo, mais valor ela teria. E a gente conseguia ver isso se manifestando, esse valor, quando a gente trocava uma mercadoria. Então, beleza, você chegasse para mim e falava assim, ó, eu te dou essa caneta em troca da garrafa. Então, qual que é o valor, o peso? Qual que nesse momento tinha mais trabalho inserido para poder produzir? Então, essa questão de valor se percebeu no início, quando houve-se a primeira troca de um bem por um outro, né? Tipo, então, um bem vale mais que o outro. Então, a gente já comentou um pouco isso sobre monetária, mas isso foi muito presente na questão social. A questão não só do dinheiro, mas a questão em que a sociedade estava se estabelecendo. E é na troca que o valor da mercadoria se expressa. Então, fica mais expressivo o valor da mercadoria quando ocorrem as trocas. Então, na forma simples de troca de uma mercadoria, equivalia à troca de outra mercadoria, com o acúmulo do excedente de uma mercadoria expressa, uma base para outras mercadorias. Nesse processo, a mercadoria é entendida como desenvolvida ou total. Ou seja, para a gente conseguir o valor da mercadoria, para que eu não saísse perdendo numa troca, ou o capitalista, ou uma outra pessoa que fazia trocas, para que não houvesse perca, eles utilizavam uma mercadoria como base de valor, e essa mercadoria base serviria do valor das outras. Então, por exemplo, para produzir a garrafa, eu tinha 6 horas de trabalho envolvido nela. E para produzir a caneta, eu tinha apenas 2 horas. Então, você já começava a utilizar bases para que houvessem essa troca. Então, a gente começa a entender que ela entender a mercadoria como desenvolvida ou total seria o produto pronto, o produto desenvolvido, o produto final, no qual a gente vai atribuir o valor dele em trocas através de quanto trabalho é inserido nele, certo? A princípio, o dinheiro não, o preço seria através do valor, ok? Com uma mercadoria se destacando das demais, para definir o valor das demais mercadorias, passou-se a chamar-se uma mercadoria universal. Então, como tipo assim, se você tivesse alguma mercadoria que seria mais fácil para fazer trocas, na qual se destacava, ou que as pessoas procurassem mais para essa mercadoria, ela seria chamada de mercadoria universal, ou seja, que é uma de fácil circulação, de fácil troca em relação às demais mercadorias. E com isso, a expansão das mercadorias tomou dimensões ainda maiores. E quando esse equivalente universal passou a ter especificações especiais, como durabilidade, transporte, divisibilidade, a circulação mercantil acelerou e o ouro e a prata convertido em dinheiro passam a ter essa função. Então, quando as mercadorias elas tomam diversas dimensões e ela começa a aumentar o valor dela, ou seja, até hoje a gente comenta, né? Qual o valor inserido na mercadoria que você compra. Então, eu posso comprar uma garrafa por R$ 10, como eu posso comprar uma garrafa por R$ 50. Então, vocês vão falar assim, tá, professor, mas a função dela não é a mesma coisa? Não é colocar água, ou café, ou um líquido? Não é? Mas qual que é o valor inserido nela? Então, o que a gente começou a perceber? Notar questões de como durabilidade. Mas essa garrafa de R$ 50 dura mais. Transporte, vamos dizer, o quanto que essa mercadoria demorou para chegar até mim, qual o meio envolvido, né? Qual a cadeia envolvida, as relações envolvidas, até que esse produto chegasse para mim. Então, começou-se a ter uma noção de mercadoria, não só do valor do trabalho inserido nela. Então, quando começou a ter esse tipo de percepção, houve-se a necessidade de converter o valor. Que é aqui que a gente comenta que começou a aparecer a troca entre ouro e prata, porque haveriam moedas na qual você faria essa troca e que realmente iria mostrar o valor do produto. Então, por exemplo, se você, naquela época, né, fosse de uma região para outra, para fazer uma troca de mercadoria,
ficaria mais fácil você trocar por ouro e prata do que você chegar lá com uma caneta querendo trocar em troca de uma garrafa, por exemplo. Então, nota-se que as relações sociais começaram a mudar quando começou-se a aumentar as relações de troca e facilitar essas trocas, né? Então, você poderia comprar mercadorias, trocar ouro e prata por outras mercadorias que até então você não tinha, que até então ficaria mais dificultoso de haver essas trocas. Então, o valor se transformou em dinheiro, certo? Então, o que antes era atribuído somente para trocas, né, o valor, agora a gente começa a perceber que nasce, né, a questão da moeda, a questão do ouro, da prata, virando um dinheiro para troca. Quando essa produção se amplia, então, quando começa a aumentar a produção desses bens e o comércio generaliza as trocas, o dinheiro funciona como? Então, aqui a gente já entra naquela parte monetária que a gente conversou bastante, das funções da moeda. Então, a gente começa a perceber que quando isso se torna uma coisa muito grande, essa produção e essa troca, e o comércio em si começa a girar em torno disso, então você começa a perceber que é na necessidade de determinar as funções de um bem, né, como meio de troca. Então, nada mais é o quê? Que se você pegar o ouro e a prata, trocar em outro bem, e que ele vai ter essa função e que vai conseguir estabelecer, que vai conseguir melhorar e facilitar as trocas. Então, dentre essas funções, equivalente geral, equiparado com todas as mercadorias, ou seja, não se utiliza mais uma mercadoria universal, uma mercadoria base. O ouro, a prata, a moeda em si, ela vai ser mais fácil para equiparar em todas as trocas. Meio de troca possibilita a circulação de mercadorias, então as mercadorias conseguem caminhar, circular mais rápido, porque a moeda se torna um meio de troca. Medida de valor oferece um padrão de circulação das mercadorias, ou seja, você acaba não perdendo na troca. Então, há um padrão de medida para que você possa relacionar um produto com o outro. Meio de acumulação ou entesouramento. Nota-se que todos esses pontos a gente já conversou em monetário, né? Então, pode ser guardado para o uso posterior. Ou seja, as pessoas conseguem falar assim, eu consegui trocar uma garrafa por uma caneta através de moedas, vamos dizer. Não, basicamente, eu vou comprar essa garrafa com ouro e prata. Se eu vou comprá-la ou eu posso guardar essa moeda? Eu posso esperar um outro momento. Então, eu posso ter essa questão do entesouramento. Eu não preciso necessariamente gastar tudo aquilo que eu tenho para relação de troca. Então, você consegue fazer troca sem gastar todo o seu, vamos dizer, o seu estoque de produtos, por exemplo. Porque se a gente for pensar nas trocas somente de um produto para o outro, então você tem que ter estoque de produto, correto? Como a gente tem moedas guardadas. Então, nesse momento, começa a ter essa percepção de entesouramento, que eu posso guardar moedas, guardar produtos, né? Formas que eu possa facilitar minha troca. Meios de pagamento universal, servindo para quitar dívidas públicas ou privadas. Então, além de troca, ela vai servir a moeda, né? Serve para quitar outras dívidas que já tenham essas pessoas. Então, não somente para troca, não para realizar a troca, mas ela consegue outros meios de pagamento. Aí a gente começa já naquela questão também de monetária, né? Quais são os meios de pagamento que a moeda consegue exercer, certo? Então, quando consolidou essa questão das trocas e da entrada da moeda, a gente começa a perceber a lei do valor. Então, a partir dessa consolidação do comércio em si, das trocas de produtos e de produção cada vez maior de produto, aumenta a circulação, então vai haver a necessidade da lei do valor, que independente das variações dos preços, as mercadorias são trocadas conforme a quantidade de trabalho necessariamente investidas nela. Essa é a chamada lei do valor, que impera na produção mercantil. Então, a lei do valor realmente vai mostrar o quanto de trabalho foi inserido nessa mercadoria. Aí, assim, eu vou colocar um valor nela e poder ser trocada, seja por moeda ou seja por outra mercadoria. Até então, não há essa percepção de que tem outros custos envolvidos.
Então, até então, somente é a lei do valor, que é o valor de trabalho inserido nessa mercadoria. Então, a lei do valor passou a regular as relações econômicas quando a produção mercantil capitalista se universalizou. Então, quando houve essa universalização, acho que é essa palavra, quando, vamos se dizer, atendeu a todos, chegou a todo mundo a produção mercantil capitalista, várias pessoas tiveram acesso a ela, então a lei do valor começou a imperar cada vez mais. Então, cada vez mais que se produzia, nesse momento, quantas pessoas que eram necessárias, por quanto tempo, trabalhando em cima dessa mercadoria para ela ser produzida. E nesse contexto, o importante para os capitalistas era um lucro, e não realizava nenhuma forma de planejamento para o comércio. Então, até então, eles queriam só obter lucro em cima daquilo que era vendido, que era produzido. E não tinha essa questão ainda de comércio, né, de melhorar, que isso aumentaria cada vez mais a produção deles. Com isso, vários comerciantes vendiam os mesmos produtos e outros faltavam no mercado, o que gerava e outros que faltavam no mercado, o que gerava encarecimento de uns produtos e barateamento de outros. Ou seja, essa questão de oferta e demanda ainda não tinha sido percebida, porque às vezes tinha excesso de um produto e encarecia muito o outro, ou tinha muito pouco de determinado produto que faltava na época e ele se tornava cada vez mais caro. Então, ainda não tinha essa percepção de produzir aquilo que se demandava, né? Aquilo, ofertar aquilo que se demandava. Contudo, essa situação não perdurou por muito, e algumas regulações surgiu para redistribuir a produção das mercadorias. Então, já começou a perceber ter essa percepção, né? De que era necessário produzir aquilo que realmente era demandado. Essa regulação impõe aos comerciantes realizar seus planejamentos e conscientemente a redimensionar seu produto. Então, eles começam a perceber que eles vão ter mais lucro se ele começar a planejar a quantidade produzida, o que produzir para essas pessoas e para onde que eles vão destinar esses produtos. Então, dessa forma, eles conseguem perceber que, por mais que tenha um valor inserido na mercadoria, se houver uma organização no comércio, uma percepção do que é necessário vender, o que é necessário produzir, ficaria até mais fácil para eles aumentar o lucro deles. Então, a lei do valor é, no âmbito da produção de mercadoria, o único regulador efetivo da produção e da repartição do trabalho. E funcionava a revelia dos homens como algo completamente fora do seu controle. No modo de produção capitalista, ele comparece no mecanismo chamado crise econômica. Então, a lei do valor começa a ser percebido dentro da crise econômica, porque eles começam a perceber que, tipo, quanto mais pessoas eles colocarem, mais gastos eles vão ter. Lembra que a gente comentou isso na última aula? Que algumas situações que ocorreram, a males que vem para bem, né? A gente até comentou, que algumas situações ocorreram para regular o mercado. Por quê? Porque até então não tinha essa percepção de regulação do mercado. Então, a lei do valor ela se imperou nesse momento para que produzisse mercadorias e ela conseguiria regular essa produção. E com o passar do tempo isso foi ficando mais ruim, porque a repartição do trabalho iria aumentar a produção se houvesse essa percepção de que a repartição do trabalho geraria mais lucro. Por quê? Se cada pessoa fizesse uma função dentro de uma linha de produção, iria produzir mais e com mais qualidade. Então, mais mão de obra seria necessária. Então, até então, a lei do valor imperava dentro da forma de produção capitalista. E o fetichismo da mercadoria se enquadra quando há essa percepção da ampla divisão do trabalho, que para produzir mercadoria seria necessária a ampla divisão. Por quê? Igual eu acabei de comentar, quanto mais pessoas, vamos dizer, se eu dividisse as funções, a gente teria mais rápido um produto em maior quantidade. Eu não sei se foi aqui que eu já citei ou se foi em outra turma, mas um dos primeiros trabalhos de Adam Smith, né, que ele comenta muito sobre isso, que no seu livro, né, a Riqueza das Nações, ele mostra que a divisão do trabalho se torna mais rápido para a produção, né? Mais para frente a gente vai ver a questão de especialização, mas nesse momento ele até mostra no livro dele, né, que é a questão de você, para quem fabrica um alfinete, que era o exemplo que ele dá.
Então, uma pessoa para produzir um alfinete, ela tinha que puxar o corpo do alfinete, afinar a ponta, arrumar a parte de cima do alfinete. Que uma pessoa para produzir um alfinete demoraria, por exemplo, tá, gente? De 3 a 4 horas. E se somente uma pessoa só esticasse o ferro, outra pessoa só afinasse a ponta, outra pessoa só encaixasse a parte de cima e outra pessoa finalizasse, dentro dessas 4 horas seria possível uma produção maior de alfinete. Então começa a ter essa primeira percepção de que a ampla divisão do trabalho seria necessário para produzir mais mercadorias. Então surge uma grande dependência de outros comerciantes para produzir suas mercadorias, chamado de trabalho privado. É a parte do trabalho da sociedade chamado de trabalho social. Ou seja, houve a necessidade de vários comerciantes se unirem, até para essa questão da força de trabalho, para que eles pudessem produzir em divisão, né? Produzir em escala. Então, houve essa necessidade de se unirem para que eles pudessem produzir em maior quantidade, porque dividiria a mão de obra. E isso ficou conhecido como trabalho social, porque se uniu vários para conseguir produzir uma mercadoria. Então, como parte de um produtor privado, o administrador é o proprietário. Então, além de administrar, ele é o próprio proprietário. E ele pode agir independentemente, e por isso parece-lhe como um trabalho privado. Então, por mais que parecesse que, vamos dizer, como atuação no trabalho social, mas como é o administrador, o dono do comércio, o comerciante era o próprio proprietário, então ele tinha a liberdade de agir de todas as formas. Então, ainda tinha essa questão do trabalho privado. Então, por mais que tenha seu caráter social, ele era privado porque o próprio proprietário, o comerciante, poderia agir independentemente dentro da forma de produção. Seu caráter social só é deparado no mercado quando adquirem os produtos para produção. Ou seja, as relações sociais entre os mercadores aparecem como uma relação de mercadorias. Então, a relação social só viria no momento em que houvesse essa troca de mercadorias. Mas até então, cada um respondia por si. Por exemplo, se fosse vários produtores de alfinete, que foi nosso exemplo. Então, o que eles poderiam fazer nessa relação social? Um produtor somente esticaria, outro produtor afiava a ponta, e no final, eles conseguiriam, entre as trocas, entre as relações da mercadoria, entregar um produto final com mais rápido e numa maior quantidade. E na medida que a circulação mercantil se regulariza pela lei do valor, ocorre uma inversão no qual a mercadoria criada pelo homem aparece como algo que lhe domina. A mercadoria revela um poder que passa a subordinar o homem. Ou seja, o homem se torna, vamos dizer que, dependente da mercadoria. Por quê? Cada vez mais vai haver a necessidade de se produzir mais mercadorias e produzir diferentes mercadorias. Aí já entra naquela questão de perceber o que o mercado precisa, né? De demandar aquilo que as pessoas precisam. Então, começa a ver que nas relações sociais, o homem se torna dependente da mercadoria, ele se torna dependente sempre de ter coisas novas e de uma quantidade maior. Então, as qualidades peculiares das relações sociais são transferidas às mercadorias. Então, o homem começa, ao invés da relação social ser entre pessoas, a mercadoria se torna a base dessas relações sociais. Ou seja, as pessoas vão se relacionar, as comunidades, o comércio, tudo envolvido em função de uma mercadoria. Então, o homem vai se subordinar a uma mercadoria, seja ele como produtor, ou seja ele como comprador. Certo, pessoal? Então, nota-se basicamente que, nesse contexto que a gente estudou hoje, que a gente analisou, que essa mercadoria, ela vai evoluindo de uma forma no qual até o homem tornar-se dependente dela. Por quê? Porque quanto mais se produz de uma mercadoria, quanto mais o homem se torna dependente, mais um comerciante, um capitalista, vai produzir para essa pessoa. E quanto mais ele produz, mais lucro ele se obtém, certo? E nesse momento a gente ainda tem a lei do valor, que esse valor dessa mercadoria vai ser envolvida na quantidade de trabalho que nela está inserida. Certo, pessoal? Então não se esqueçam de responder a atividade no final da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me procurar.
e até a próxima aula. Muito obrigada, até mais.